O plenário do Supremo retomou nesta quarta-feira o julgamento sobre as normas que proíbem homens homossexuais de doarem sangue por 1 ano a partir da última relação sexual. Até agora, o julgamento está 4-2. Os ministros analisam a ação em que o Partido Socialista Brasileiro alega que, na prática, as normas do Ministério da Saúde e da Anvisa acabam proibindo os homens homossexuais de doarem sangue. 3 ministros acompanharam o relator, ministro Edson Fachin, que votou na semana passada para derrubar as normas porque seriam discriminatórias. Num prato da balança está a queixa plausível de que há uma discriminação a um grupo que já é historicamente estigmatizado. No outro prato da balança, eu penso que também está o interesse público legítimo de se proteger a saúde pública em geral, que não possa haver eventual regulamentação para prevenir a contaminação dentro do período da janela imunológica. Eu acho perfeitamente possível, acho que pode, acho que talvez deva, mas esta normativa peca claramente pelo excesso. Essa orientação, inclusive, parece-me encontraria dificuldades no exercício de uma jurisdição constitucional que concluiu, por exemplo, pelo reconhecimento das uniões homoafetivas. Eu sugiro que nós adotemos como critério que, ao mesmo tempo, defende o interesse público, defende a coletividade e não discrimina, a adoção da conduta de risco e não do grupo de risco. Exatamente porque a conduta de risco, ela preserva a sociedade e, ao mesmo tempo, permite que esses atos que encerram a construção de uma sociedade solidária sejam realizados. 2 ministros sugeriram uma mudança nas normas. Para eles, o sangue deve ser armazenado para testes, até que se verifique que não há qualquer risco de contaminação. Entendo que, nesses casos, o material coletado deve ser devidamente identificado, separado, armazenado, e a lei diz que é possível o armazenamento, e submetido aos necessários testes sorológicos somente após o período da janela imunológica, que deve ser definida como necessária pelos órgãos competentes, no sentido de afastar qualquer possibilidade de eventual contaminação. Se o voto do ministro Alexandre Moraes, que abriu a divergência, realmente dá uma interpretação conforme para incluir todas as condutas de risco, eu acompanho a divergência. O julgamento vai ser retomado nesta quinta-feira. Ainda faltam votar os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente ministra Carmen Lúcia. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio hoje a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Por enquanto, a gente tem 2 linhas aí no plenário, podemos dizer assim, né? O que fundamentou a divergência? A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. E, basicamente, o ministro colocou, inclusive, ele mencionou uma lei, que é a Lei 10.205 de 2001, que ela trata da Política Nacional de Sangue. Então, ele colocou que os critérios que estão lá estabelecidos no que diz respeito a esse processo, né, que envolve a doação de sangue, leva em consideração a proteção tanto do doador, do receptor e até mesmo das pessoas que estão envolvidas ali, com os profissionais de saúde envolvidos naquela coleta. Então, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, e aí eu passo a explicar o voto dele, ele entende que essa norma, e aí ele votou no sentido de que a ADI deve ser julgada parcialmente procedente. Ele acha realmente que esse período estabelecido na lei de 12 meses, ele é bem desproporcional, mas que esses critérios foram estabelecidos com base em estudos técnicos e científicos. Então, ele apontou, por exemplo, um estudo, e ele chegou a mencionar isso na sessão, de que há um estudo técnico que indicou que homens que têm relações homossexuais têm uma probabilidade maior de transmitir o vírus HIV, por exemplo. Então, ele colocou que existem outras restrições que não levam em consideração a questão
questão da orientação sexual, mas pessoas que têm piercing, tatuagem, até citou um caso, por exemplo, de quem salta de paraquedas não pode, por um período de 48 horas, doar sangue. Então, são critérios que levam em consideração estudos técnicos e científicos. Então, na visão do ministro, não há essa discriminação em razão da orientação sexual, porque se baseia tanto a norma do Ministério da Saúde como a resolução da Anvisa com base nesses estudos, né, específicos feitos por quem tem conhecimento na área. De acordo com o ministro, então, Alexandre de Moraes, ele entende que esse período realmente de 12 meses ele é bem desproporcional, mas que não deveria ser vetado, então, proibida a doação de sangue por casais homossexuais, por homens homossexuais, desde que se pudesse fazer aí um estudo em relação à questão da janela imunológica que eles chamam, ou seja, aguarda-se um período para verificar a possibilidade de ser encontrado qualquer tipo de vírus, né, naquele material que foi colhido, mas isso não impediria, então, o direito que eles têm de doarem sangue. Então, o voto dele foi exatamente nesse sentido. Entendeu como inconstitucional esse prazo de 12 meses, porque ele é bem maior do que a janela normalmente imunológica que se tem estabelecida para casos semelhantes. Então, não impediria a doação, mas também o sangue ficaria aí retido, analisado por um período até que pudesse ser disponibilizado com segurança para o receptor e também não houvesse aí nenhuma possibilidade de contaminação por parte daquele profissional de saúde que manuseia o material que foi colhido.